tanta tecnologia, né? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Né? Ainda bem que a chuva está começando a dar uma trégua. Facilitou para todo mundo chegar, né? Que se fosse segunda ou terça, acho que a gente não ia conseguir chegar aqui, não é verdade? Então, boa noite. Obrigada pela participação. Vamos conversar um pouco sobre ansiedade, né? Na mente, no coração. E é para ser um bate-papo, tá? Vocês participam, conversam, vamos interagir para todo mundo aprender. Eu sou Paula Talmelli, sou especialista em neurociência e comportamento e trabalho exatamente focada em redução de ansiedade. Boa noite a todos, meu nome é Rafael, eu primeiro agradecer a presença de todos. Eu sou médico e cardiologista. E aí muita gente pergunta, né, o que tem a ver o cardiologista com a questão da ansiedade? É que às vezes o primeiro lugar que uma pessoa ansiosa vai é num cardiologista pelos sintomas. Então, assim, eu tive que aprender ao longo desses 12 anos trabalhando com cardiologia, a gente teve que aprender a identificar um quadro ansioso e saber direcionar também, ó, esse paciente é o paciente que tem que ir para um médico psiquiatra, esse dá para fazer um tratamento complementar, entendeu? E, na verdade, o que a Paula falou é isso, é um bate-papo, não é uma palestra para a gente ficar aqui passando slide e falando sobre as coisas, então a gente precisa muito da interação de vocês, tá bom? Eu sou o seu primeiro estudo de caso. Na minha primeira crise de ansiedade, o primeiro médico que eu fui foi um cardiologista. Eu não estou aguentando uma falta de ar, um aperto no peito, né? E aí ele falou, faz exame, falou, não, você está ótimo. E aí fui no pneumo e fui até chegar e realmente trabalhar a ansiedade é um processo, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem, né, mais ferramentas para conseguir trazer outros tratamentos, outras formas de lidar com a ansiedade também. Então vamos falar um pouquinho dessa fichinha? Bom, e a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o que vocês acham da ansiedade, né? Ou vocês conhecem ou vocês têm, mas vocês acham que a ansiedade ela é boa ou ela é ruim da gente? O que vocês acham? Eu acho ruim. Ruim? Eu acho que alguns aspectos boa e alguns ruins. Quem acha que é ruim? Levanta a mão, por favor. Uma grande parte. Na verdade, a ansiedade foi o que fez a gente chegar até aqui, até hoje, tá? A nossa evolução, né, data assim, de mais ou menos uns 6 milhões de anos atrás, foi o período onde a gente se separou dos chimpanzés e dos macacos, né? E de lá para cá a gente veio sofrendo várias alterações ao longo dos anos. E tem um estudo científico, um estudo de avaliação genética, que consta que há 60 mil anos atrás, nós éramos aproximadamente 2 mil seres humanos apenas na Terra. Então, o ser humano quase foi à extinção há 60 mil anos atrás. Por avaliação genética, hoje o nosso DNA varia muito pouco de uma pessoa para outra, enquanto que nos chimpanzés essa variação é muito grande. Então, se a gente for ver há 60 mil anos atrás, esses 2 mil seres humanos que sobreviveram foram os que deram descendência para todos os nossos mais de 1 bilhão de seres vivos na Terra, né? E por que esses seres humanos sobreviveram, esses 2 mil? Foram porque eles eram ansiosos. Porque aqueles que não foram ansiosos, né, quando viram algum mato se mexendo, os ansiosos já saíram correndo, enquanto que os que não eram ansiosos não sofriam de ansiedade, ficavam ali esperando e aí era devorado. Então tudo na savana africana queria nos matar. Então nessa época foram a seleção natural. Então a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, tá? Então
Então, assim, o grande problema é o que ela falou, é quando essa ansiedade começa a bloquear a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, ou começa a trazer um sofrimento enorme para a nossa vida, né? Então, graus de ansiedade e ansiedade todo mundo vai ter. Eu, a Paula, a gente está falando aqui, vocês não acham que a gente não está ansioso, né? A ansiedade faz parte da nossa vida, tá? Do ponto de vista da neurociência, nós temos 3 cérebros, né? Como se fosse 3 em 1. Então, nosso sistema límbico, que é o sistema de sobrevivência e que nos mostra, né, o perigo, traz aquele estresse, traz aquela ansiedade. Depois, então, o sistema límbico cuida das nossas emoções e o neocórtex frontal, onde a gente toma as nossas decisões. Mas a grande questão é que, antigamente, esse perigo, né, nos mostrava alguma coisa. Hoje, nos mostrava o perigo. Hoje a gente vive nesse ponto. Então, é um sistema de defesa do corpo que acabou se tornando algo que a gente usa mais, até muitas vezes, é mais dominado com ele do que do nosso próprio córtex neofrontal, que é onde a gente deveria tomar as decisões, o racional, né, trazer o equilíbrio. E como que vocês percebem essa ansiedade de vocês, pessoal? O que vocês sentem quando vocês estão ansiosos? Qual é a sensação que vocês têm? Alguém gostaria de falar? Alguém já sentiu a ansiedade no corpo? Eu sinto dor nas minhas costas, dor na nuca, parece que tem um peso aqui, assim, é quando eu tô naquele estágio de tem que ser tudo pra ontem, tem que fazer rápido. Quanto mais corre, né? A gente costuma jogar a ansiedade num saco e colocar tudo junto, né? Mas a gente tem diversos tipos de ansiedade, né? Desde a síndrome do pânico, o TOC é considerado hoje em dia, né, o transtorno obsessivo compulsivo, é considerado um distúrbio de ansiedade. A TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Até mesmo aqueles ansiedade pós-traumática após um acidente de carro ou um sequestro, né? Então tem as ansiedades específicas, né? Por exemplo, tem gente que tem fobia de barata. A fobia também entra dentro de um grau de ansiedade, fobia de coisas específicas de barata, né? Então, assim, como que funciona o processo de desencadear a ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que a gente sentir as emoções que elas vêm em nós, né? Então, as emoções são ações que ocorrem no nosso corpo de forma irracional e incontrolável. Quando você começa a ter um quadro de ansiedade, o que acontece com o seu batimento cardíaco? Ele acelera, não é? Como que fica a sua respiração? Ela também começa a acelerar, parece que falta ar, né? A mão começa a ficar fria, não é? A nossa pele fica branca, né? Parece que igual quando a gente toma um susto. Por quê? Porque dá dor de barriga, dá cólica, se você está com o intestino preso, você solta, né? Por que isso acontece? Porque todas essas ações que ocorrem no nosso corpo são mecanismos que o nosso corpo ele criou isso há muitos anos atrás, né, para preservar o máximo de fluxo de sangue para os órgãos onde precisa, que é o quê? Coração, músculo, certo? Porque você precisa correr, entendeu? Então por isso que a pessoa fica pálida, né? Por isso que a barriga esfria, porque o sangue sai de todo o intestino e vai para os músculos. E isso ocorre em frações de segundos. E isso é incontrolável. Então, hoje em dia, muita gente fala assim, vamos fazer inteligência emocional, né? Controle emocional. Infelizmente, a emoção a gente não consegue controlar. Quando ela vem, seja por um estímulo externo ou por algum pensamento que é gerado na nossa cabeça, isso é incontrolável. Tá? E o que é sentimento? Qual que é a diferença de emoção e sentimento? Alguém consegue falar mais ou menos? Todo mundo sabe o que é sentimento e emoção, mas vocês conseguem diferenciar uma coisa da outra? O sentimento é a percepção das nossas emoções. Então, muitas vezes você pode ter emoções e não perceber isso racionalmente, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você olha uma foto ou lembra de um companheiro, de uma companheira que não teve uma relação muito boa. Ou você sonhou, acordou sonhando com isso. E aí você vai ver o seu dia, você vai tocando o dia, até que uma hora alguém chega e fala assim, você está bem? E aí você percebe que, porque nesse dia você estava
mais fechada, mais retraída, né? E você não percebe. Então você estava tendo emoções, várias emoções, por conta de um estímulo que veio e você não percebeu. Tá? E aí quando você percebe aquilo, que essas emoções estão influenciando no seu comportamento, isso é um sentimento. Então o sentimento é algo perceptível. Já a emoção é algo incontrolável e são ações que ocorrem no nosso corpo. Tá? E por que a gente está falando disso e falando de ansiedade? Porque tudo está relacionado a emoções e sentimentos da nossa ansiedade. E aonde que entra a parte da cardiologia nisso? Porque todo esse quadro de ansiedade, gente, leva a gente ter comportamentos que muitas das vezes são involuntários. Entendeu? Então, essa ligação que existe entre sentimentos, emoções e o comportamento que a gente tem diante de um sentimento é que faz a gente ter, às vezes, vontade de fumar quando a gente está ansioso. Né? A ansiedade é um gatilho para a vontade de fumar, para a vontade de comer de forma compulsivamente, né? Para procrastinar a atividade física quando você está ansioso. Para sempre acabar compensando de alguma forma, né? Agora, o que a gente consegue mudar é algo que vem antes da emoção, do sentimento e do comportamento. Alguém consegue ter uma ideia do que seria? O que vem antes disso? Pensamento. Na verdade, você primeiro pensou, o cérebro processou aquilo. Então, a gente tem muitos pensamentos automáticos, né? Quando um tipo de pensamento vira hábito, ele se torna um pensamento automático e isso desengatilha muitas vezes as nossas emoções e todo esse ser. E aí, aqui no pensamento que a gente consegue fazer o trabalho para mudar também e trazer mais equilíbrio nessa ansiedade. E o grande problema da ansiedade são os pensamentos negativos que a gente tem. O que prende mais na nossa cabeça? Ganhar R$1.000 ou perder R$1.000? Entendeu? Então, tudo que é negativo na nossa vida, a gente se agarra de uma forma maior. A gente acaba dando mais valor. Mais né? valor, mais ênfase. Então, às vezes você ganha R$1.000 lá, beleza. Ou comprou uma coisa que você queria, daqui a pouco você já não quer mais. Mas se você perde alguma coisa, né, aquilo fica remoendo na sua cabeça o tempo todo. Ou às vezes aconteceram várias coisas legais, mas uma ruim ali no fim do dia Estraga todo o seu... parece que estraga o dia, né? Tem até essa expressão, nossa, estragou o meu dia. Mas se a gente for pensar, né, saindo do automático, foi uma coisa ruim só, né? E aí a gente vai falar algumas coisas que podem ajudar a diminuir esse processo de velho, a ansiedade. última impressão é que fica, né? Às vezes tem um monte de coisa boa, aí no final você esquece tudo que Esquece tudo que foi, né? Então, o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar às coisas que são boas. E aí a gente começa a não dar valor a isso. Entendeu? Já as coisas ruins, a gente não quer se adaptar. Então, aquilo ali fica remoendo na nossa cabeça. Nosso pensamento começa a gerar um monte de coisas diante de uma coisa ruim. E algo que traz muita ansiedade pra gente são os nossos próprios hábitos. Né? Hábitos do dia a dia e hábitos como pensar, por exemplo, sempre que acontece uma coisa ruim, você vai partir para o lado ruim. Né? A OMS disponibilizou um dado que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. 9,3% da população. Parece pouco, né, a estatística do 9,3%, mas diante da população toda, é muito. Né? E eu sempre brinco assim, que às vezes a gente vai conversar, você encontra uma pessoa que você faz tempo que você não vê, que normalmente a gente fala quando a gente não vê uma pessoa há muito tempo. E aí, como é que vai? Tudo bem? Corrido, né? A corrida, a vida? Como é que estão as coisas? A gente já emenda na pergunta, né? Nossa, e aí, tudo bem? Que correria, não? Né? Então hoje correr parece até mais natural do que caminhar. A gente faz tudo correndo, a gente faz uma coisa atrás da outra. Nós mulheres, então, fazemos mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? O multitasking, isso a gente acaba se orgulhando disso. E aí isso traz diversas consequências. Outro hábito muito comum, mas que é extremamente ruim, são as interrupções. Né? Por exemplo, o WhatsApp. Toda vez que chega uma notificação, se a gente para olhar, vocês imaginam que isso influencia de alguma forma a nossa mentalidade, a nossa ansiedade? Tem uma pesquisadora americana, Gloria Mark, que ela desenvolveu um estudo,
E ela identificou que, na média, nós levamos 23 minutos e 15 segundos para retomar a concentração cada vez que a gente é interrompido. Então, em 23 minutos já chegaram outro tanto de notificação, né? Então, assim, você perdeu esse tempo? Você ficou 23 minutos parado? Não. Mas você não conseguiu utilizar a sua capacidade de concentração. Você acaba fazendo as coisas de forma superficial, ou automática que a gente faz, né? Aí é quando a gente chega no trabalho e fala, nossa, será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a janela? Será que eu levei a chave? Onde eu pus a chave? Porque você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, não está com a mente distraída, e aí você acaba não processando e registrando aquela informação. E a primeira dica que eu gostaria de passar, né, como a gente está falando de algumas dicas para tentar blindar. Vamos falar da parte boa agora, né? Vamos falar agora do que fazer. Oi, Mari, tudo bom? Tudo. Para falar um pouco sobre como blindar, né? Então a primeira dica é como que você vai conseguir ajuda, como que você identifica que você precisa de ajuda, né? Então assim, eu tenho ansiedade, mas eu preciso ir no psiquiatra, ou eu posso fazer uma terapia de apoio com meditação, yoga. Como que eu identifico isso? A primeira questão é aquilo que eu já falei, é ver o grau de intensidade da sua ansiedade, o quanto aquilo atrapalha na sua vida, né? Na sua vida profissional, pessoal, ou grau de sofrimento, tá? Se aquilo ali está limitando você fazer a sua rotina diária, você precisa passar por um médico especialista em saúde mental, no caso um psiquiatra, tá? Ele vai oferecer o medicamento adequado e isso não exclui você de necessitar de uma terapia alternativa. Eu gosto muito de comparar isso, por exemplo, se você fratura o joelho, certo? Você vai direto no fisioterapeuta? Não, você vai ter que ir no ortopedista, ele vai operar seu joelho, mas só isso não vai resolver, porque você vai precisar reabilitar. Então você vai precisar fazer fisioterapia, né? Você vai precisar fazer outros tratamentos ali para voltar à funcionalidade daquilo. Um estado de ansiedade crônica, o seu cérebro, a sua mente também não está boa, entendeu? E dependendo do grau, se é um grau leve, que você consegue fazer sua rotina do dia a dia, entendeu? Tudo bem, então você identificou que você está um pouco mais ansioso do que o normal, mas aquilo não está atrapalhando a sua rotina do dia a dia, vai no psicólogo, faz uma terapia cognitiva comportamental, né? Eu não vou ficar explicando cada um, né? Mas assim, yoga, né? Shiatsu, Tai Chi Chuan, né? Hoje tem estudos até de alimentação com probióticos, tá? Por quê? Hoje a gente sabe que o intestino tem várias células nervosas, né? E existem alguns probióticos que aumentam o nível de serotonina, entendeu? A gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso. Quando você fica ansioso, onde, né, vai repercutir? Não dá diarreia, não tem a síndrome do intestino irritável, né? Que são o quê? De pessoas muito ansiosas, tá? 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, pelas células nervosas do intestino. Então, assim, 90% do hormônio do bem-estar é produzido no intestino. Então, realmente, se o intestino não... E às vezes a pessoa acha que o intestino... Nem tô na palestra. Pode falar. Ai, posso, não posso me aumentar. E o intestino... Às vezes a gente fala, mas o intestino... Não, eu tô aqui dando essa visão. Ai, o intestino funciona bem. Porque a pessoa acha que só o fato dela fazer cocô todos os dias quer dizer que o intestino funciona bem. Mas não. Se você não tem sensação de esvaziamento completo, se aquele cocô boia, se a frequência, a sensação de depois não é sensação de esvaziamento, se você não tem rotina de horário, se você tem muitos gases, se você tem sensação de baixamento, tudo isso indica que o intestino não está bom. Acne, ansiedade, insônia, tudo isso indica que o intestino está tudo. Então tem diversos estudos com probióticos, né, que ajudam a aumentar o nível de serotonina, tá? E todos esses tratamentos, né, assim como a neurociência, ajudam você a fortalecer a sua mente para quando o tratamento com os remédios terminar, você ter a mente fortalecida e ter novos hábitos que vão sustentar uma vida sem ansiedade. O tratamento da ansiedade por parte do psiquiatra é um tratamento de resgate, é para tirar o paciente da crise e poder voltar ele a uma vida normal. Mas só que se ele não fizer nada, nenhum tipo de tratamento que vá fazer ele reequilibrar os pensamentos dele,
né, dificilmente ele vai conseguir sair. Aí ele se torna um cara dependente desses videogames. Né? Tá bom? Alguma dúvida com relação até o que a gente falou aqui? Não? Tá, assim. Vamos entrar nas dicas então? Vamos agora falar como sair desse atoleiro, né? Falamos de tudo aí que a ansiedade traz pra gente, mas vamos começar a trazer algumas dicas. E são super simples, gente. Mudanças que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, já podem trazer uma vida de mais equilíbrio. Né? O Leonardo da Vinci fala que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Então, o que vai fazer a grande diferença aqui é a repetição. É você ter uma frequência e uma consistência desses novos hábitos. E a primeira deles é ter uma rotina matinal geradora e não consumidora de energia. No livro Milagre da Manhã, o Hal Elrod fala que a primeira hora do dia é o leme do dia. E qual o papel do leme no barco? Dar a direção. Então, o que a gente faz na primeira hora que a gente acorda é fundamental para definir o nosso padrão mental. Então, se a gente já acorda, já pega o celular, dá aquela checadinha no WhatsApp, vê os e-mails, rede social, seja número 1, só com a luz da tela do celular, dê um sinal para sua mente, liga e acelera. Número 2, você encheu a sua mente de informações com informações ou notícias, seja lá, que você não vai conseguir resolver ali naquela hora, você só está acordando. Não tá nem enxergando, tá? Tem gente que fala assim, não, eu abro o Instagram só para acordar, só para abrir o olho. Ou tá lá, entra lá na rede social, aí começa a consumir conteúdo, começa a ver só um negocinho, né? Aí já entra naquele ambiente, nossa, olha lá, todo mundo lá, naquela vida perfeita e eu aqui, deixa eu acordar aí com a minha rotina. Aí já perdeu a hora, aí já vai acordar atrasada. Então, essa rotina é uma rotina matinal que consome toda a sua energia logo de manhã. E o que a gente pode fazer quando a gente acorda? Atividades que nos tragam energia, que trazem bem-estar. Então, como a yoga, como o Dr. Rafael que mencionou, a meditação, um momento de oração, a leitura. Ler é uma coisa tão simples, mas super fortalecedor, porque para ler hoje, a gente precisa fazer duas coisas que a gente quase não faz mais. Sentar, parar e se concentrar. Você precisa prestar atenção, senão a gente perde, né? Nossa, peraí, onde é que eu tava? Deixa eu voltar aqui pra ler. Nem que seja, eu falo assim, 10 minutos, não precisa fazer aquela rotina matinal inteira, de 1 hora, se der bem, mas para começar, 10 minutinhos, acorda, vai fazer seu café, olha na janela, na varanda, espreguiça, faz um alongamento básico, não precisa nada muito difícil, ou que seja difícil até de colocar na rotina, mas algo que traga essa tranquilidade, tá? Eu acho que esse excesso de informação, acho que todo mundo percebe isso, né? Esse excesso de informação, isso aí faz a gente acelerar de forma inconsciente. Né? Toda vez que você está vendo várias mensagens lá do WhatsApp, aquilo ali você pode estar achando que não está processando nada. Mas para você ler, interpretar aquilo, o seu cérebro processou um monte de coisa. Então eu faço uma analogia igual ao computador. Né? Quando você vai fazer um trabalho no computador, quando você começa a abrir várias páginas ao mesmo tempo, o que acontece? Você não começa a sobrecarregar e ficar lento? Imagina no final do dia se você já começa fazendo um monte de atividades. Né? A tecnologia ela é muito boa para a gente, mas vocês têm que entender para que ela foi feita. Foi para tornar a gente mais o quê? Eficiente. E a eficiência é tentar fazer o máximo de coisa, né, no menor espaço de tempo. E o ser humano, a nossa mente não foi preparada para fazer isso. Entendeu? Então, o outro ponto, juntando o que a Paula falou, é ter foco. Se você vai fazer uma coisa, né, não fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Se você vai tomar um café, toma o seu café, entendeu? Não fica vendo o celular, não fica, né, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Isso é o maior gatilho para a gente ficar ansioso. Isso vai fazendo, como é uma coisa inconsciente, involuntária, isso a gente vai viciando nisso. Mas não é só você. Eu acordo no meio da noite para utilizar o banheiro, já penso que eu vou fazer no outro dia, eu acordo, nossa. Mas isso é tempo coisa. Tem dia que eu chego assim 10, 11 horas e eu falo, meu Deus, eu não tô aguentando eu. E eu não tô aguentando eu. Aí eu falo, não, para. Mas sabe uma coisa que me ajuda? Porque minha cabeça é assim, minha cabeça não sim, para. Uma coisa que me ajuda, eu transfiro as minhas ideias e as minhas coisas pro bloco de notas. Se você olha meu bloco de notas, tem
700 milhões de coisas. Mas por quê? Porque eu penso assim, se eu não posso resolver isso agora, eu não vou ficar pensando nisso. Eu jogo no meu bloco de notas. É como se eu tivesse uma outra cabecinha aqui no celular. Interessante, é porque eu guardo Então, tudo na minha. não, então, porque eu falo assim, gente, calma, muita coisa, calma, bloco de notas, pronto, já desliguei, já não tá mais na minha cabeça. Às vezes eu acordo também de madrugada. Eu falo, nossa, se eu fizer aquela coisa, não, calma, pronto, já não tá mais comigo. É uma coisa que pra mim ajuda muito, porque eu tenho a cabeça assim, que funciona muito. Eu trabalho todos os dias até super tarde, amanhã cedinho já tô aqui, eu vou pra academia, eu vou pra não sei o quê, eu vou criar os conteúdos. Então minha cabeça não para. Então o que me ajuda é eu listar, eu transferir o meu pensamento para algum lugar, que eu possa depois organizar. Tá, eu tive um monte de ideia, tá, dessas ideias que eu tive, o que dá pra fazer hoje? E nenhuma, então só amanhã eu vou ver isso. É, uma ideia, é verdade, né? Vale a tentativa. Esse é um ótimo hábito mesmo. Uma coisa que me ajuda muito, mas também, e as outras pessoas, eu listo no dia seguinte qual é a minha prioridade. Entendeu? Amanhã, qual é a minha prioridade? Ah, é fazer isso. Entendeu? Então você coloca isso na sua prioridade. Sim. Entendeu? E o resto, depois você vai vendo. Então, É o que eu faço da lista, eu faço a lista. Aí de manhã eu olho a minha lista do dia anterior. Bom, tudo isso que eu pensei. O que dá pra fazer hoje dessa lista? Não dá pra fazer nada. Então eu não vou fazer, não vou me preocupar com isso, porque não vai dar pra fazer isso hoje. Ah não, essa é a minha prioridade, essa é a minha prioridade. Pronto, é isso que eu tenho que fazer. Porque se muitas das coisas você depende de um terceiro, né? E aquele não vai, porque parece que tá empatado ali. Né? E tem coisa que você fica ansiosa, sendo que não é urgente, mas é porque você colocou ela como algo, por exemplo, levar roupa na costureira. Aí toda hora que você olha aquela roupa, você fala, gente, eu preciso levar ela na costureira. Nossa, isso vai gerar uma ansiedade, parece que você nunca tem tempo para levar aquela roupa na costureira. E parece uma coisa boba. Aí se você faz lá a lista, levar a roupa na costureira, quando der, isso aqui vai entrar na minha rotina. Ah, na terça-feira, na hora do almoço, eu vou conseguir levar. Show! Mas pode ser que daqui a um ano eu vá levar. Mas o fato dela já está na sua prioridade, mas, entendeu? O fato de você já ter listado ela, você não para e pensa o tempo inteiro que você está adiando uma situação. Pra mim, me ajuda muito isso da listinha. Tirar da cabeça, isso. Tira da cabeça. Porque não tem como a gente não pensar. Às vezes as pessoas acham que meditação é ausência de pensamento. Ou Gente, esvaziar não a existe. mente, Não existe. Eu faço meditação e não existe. Às vezes você está pensando em não pensar nada. Tipo assim, seu pensamento é, não posso pensar em nada, a gente pensa em alguma coisa. Então assim, não existe não pensar em nada. Eu falo que uma meditação para dar certo, eu penso sempre numa estrada. Que são vários, os pensamentos são os carros passando. Eu não vou acompanhar nenhum carro, então eu não vou acompanhar o meu pensamento, mas ele vai vir. Entendeu? Então eu estou lá meditando, eu penso, nossa, amanhã eu tenho. Tá, amanhã é dia de juízo. É como se fosse um pensamento passando. Porque se você dá atenção ao pensamento, você sai da meditação. Então se você dá atenção pro carro, você perde o que você estava fazendo. Mas não existe ausência de, ai, nossa, eu queria ser uma pessoa que cabeça. Não sabe nada. Você bem Eu pensar em essa nada. frase. Não pensando em nada, como assim? Mas anota. Amanda, vê ali quando Vamos Já os dois agora. Gente, passando aqui para a segunda dica, que está sempre até conectado, é fazer pausas ao longo do dia, porque o nosso cérebro também precisa dar uma descansada. Senão você acelera logo que você acorda, corre o dia inteiro e você vai deitar e você tem essa sensação de que a cabeça não desliga. Não desliga mesmo, porque ela nem lembra mais como é que é desligar. Não tem um padrão mental ali de referência para ela pegar. E normalmente até nem na hora do almoço a gente almoça. Você quer ver uma pausa super simples de todo mundo fazer? Almoçar sem o celular. Difícil, né? Porque a gente também almoça com o celular, né? até pra ir no banheiro. Até foi no banheiro. Mas no banheiro você precisa ler alguma coisa. Você não pode ter uma pausa também. Leva um livro, né? Leva um livro pro banheiro. Eu vi um estudo, se eu não me engano, da Universidade de Lavras, a Mari até pode confirmar, de que se a gente come pensando em fazendo alguma outra coisa, a gente come de 15 a 20% mais. Até mais. Até mais. Então às vezes está engordando porque tá com o celular. Porque você não tá com atenção. Não tá com plena, atenção. Né? Você nem sabe o que você comeu. Diz que o corpo não consegue identificar até quando o estômago Então, está 15 totalmente minutos saciado. para entender. Aí se você come Você tá vendo, pensando em outras assistindo, coisas. ele Não, vai é só uma acessar. dica para reduzir a ansiedade e emagrecer, né? Já dá para fazer os dois juntos. Aí, se for perguntar pra maioria, o que é um sono? A maioria não lembra. Nem lembro, porque tá fazendo outra coisa enquanto tá comendo, né? Uma terceira dica que o Dr. Rafael já até falou é fazer fazer uma atividade por vez. Nós estamos acostumados a fazer mais de uma coisa por vez, ou a começar uma coisa e estar no trabalho. Vou escrever esse
focar. Então você está usando a sua energia mental toda distribuída nesse monte de atividades que você está fazendo, e aí você gera o hormônio do cortisol, porque você não consegue finalizar nada, então aquilo vai te estressando. Enquanto que se você finaliza uma atividade, é uma pequena vitória, sabe? Terminei, vamos para a próxima? Terminei, vamos para a próxima? Isso vai te trazendo uma sensação de bem-estar. Então, minhas amigas mulheres, vamos parar de ser multitarefa, porque a gente leva isso pra casa, né? Aí você vai lavar uma louça, ai nossa, esqueci de fazer não sei o quê. Não, peraí que eu tive que pôr uma roupa lá. Não, peraí que eu tive que arrumar não sei o quê. Esqueci de eu botar aquilo lá na mochila do filho. Né? Me identifico total também, sei que é bem normal. Eu era resposta pro marido, né? Como assim você não conseguiu fazer só isso? Exatamente, eu achava meu marido devagar, depois eu descobri que ele dava certo. Porque o homem faz uma coisa por vez. Então a gente tem que dar uma desacelerada, né? Ler, gente. A leitura eu falei aqui que é um hábito de fortalecimento mental mais simples e mais poderoso que existe. Então só que você não precisa nem fazer curso de leitura dinâmica, nem colocar a meta de ler um livro por semana, nada disso. É o hábito de ler todos os dias. Coloca lá uma meta de 2 páginas por dia. Tem uns livros que tem, às vezes, são os devocionais, né? É uma leitura por página, um estudo, ou uma oração. Você pegar uma página por dia, 2 páginas por dia. Acordou, vai lá, lê 2 páginas, beleza, guarda. Pra quê? Pra criar padrão mental de concentração. Aí é somente quando precisar se concentrar e focar, não vai ter só a referência da correria e da loucura. Não, ela vai ter uma referência lá de que você sabe ler e se concentrar, porque você está trabalhando isso todos os dias, tá? Para finalizar, a última dica é praticar a gratidão antecipada. Sabe, a gente, né, vai para aquele dia, como é que vai ser o seu dia? Você já pode acordar pensando, ai, segunda-feira, tá chovendo, né? Eu falo, o pessoal fala, tem a hashtag do sextou, a minha hashtag é segundou. Porque se você define que a sua semana só vai ser boa a partir de sexta, a sua semana vai ser uma M de segunda a quinta. Você falou isso pra sua cabeça, você definiu isso. Né? Então, pratique gratidão antecipada. Como é que vai ser o seu dia? Quando a gente agradece por tudo aquilo que vai acontecer ainda, você começa a querer menos coisas, querer olhar mais para tudo aquilo que a gente não tem, que traz muita ansiedade também, né? Isso daqui eu tenho, nossa, mas aquilo lá não, peraí, eu agradeço porque isso aqui eu tenho. Você coloca o foco em agradecer aquilo que você tem, vai ficar muito mais fácil de você fluir durante a semana e até de conquistar aquilo que você precisa ainda, tá bom? Isso. Paula, emendando a questão da gratidão, né? E voltando àquela questão do pensamento negativo. O que motiva cada um de vocês a fazer as coisas no dia a dia? O que é? O que motiva cada um? Para muitos aqui, a maioria vai ser o desejo. Desejo de ter alguma coisa, desejo de felicidade. Então, desejo é aquilo que a gente ainda não conquistou, é aquilo que a gente ainda não tem, entendeu? Então, olha como até a nossa motivação é muito ligado às coisas negativas da nossa vida. Né? E o exercício da gratidão, isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, que ele aumenta os níveis de dopamina no nosso cérebro. Tá? E a dopamina é o hormônio que estimula a gente a ter motivação. Tá? Então, quando você faz o exercício de gratidão, que você reconhece as coisas que você conquistou, as coisas que tem em você, porque assim, a gente fala assim, vamos trabalhar o pensamento negativo. Como que a gente trabalha o pensamento negativo? Fazendo pensamento positivo? Não é, entendeu? A gente trabalha o pensamento negativo fazendo exercícios de gratidão. E é o exercício de gratidão, principalmente, que é o mais estudado, é exercício de gratidão ativa. O que é um exercício de gratidão ativa? A gente, quando nasce um neto, nasce um filho, passa no vestibular, a gente tem aquele momento de gratidão, né? Porque foi um esforço que a gente teve o reconhecimento e a gente está agora com aquela sensação de gratidão. Isso é gratidão passiva. Tá? Se você quer melhorar a sua ansiedade, diminuir através de diminuição dos seus pensamentos negativos, tem que exercer a gratidão ativa. Tá? A Mari faz gratidão ativa, não é, Mari? Toda manhã. O que acontece? Isso eu sei porque ela já me falou. Tá? E aí um exercício que eu deixo para vocês, e isso assim, pode perguntar para qualquer psicólogo, que isso está dentro de psicologia ativa, positiva, quer dizer. É o exercício das 3 bênçãos.
Se você toda noite, quando você chegar em casa, pega um caderno e tem que escrever, não pode ser no computador, tá? Escreve lá 3 motivos porque você é grato no dia que você passou, tá? E depois você escreve por quê. Você vai ver que depois de 30 dias, a sua motivação está outra, porque você foi ativando áreas do seu cérebro que vão aumentar níveis de dopamina, entendeu? Você vai ativar áreas do seu cérebro, do córtex pré-frontal, que aumenta o nível de socialização sua, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Você pode falar assim, eu sou grato pelo meu marido que ele me trouxe sorvete no final do dia. Por quê? E aí, por quê? Porque mesmo cansado, entendeu? Ele lembrou de mim, do que eu gosto e trouxe para mim. Então, coisas simples da nossa vida. É aquilo que eu falei, a gente se adapta muito rápido com coisas boas, entendeu? E aí a gente fica remoendo por coisas negativas. Então não tem como a gente tirar um pensamento negativo, vou pensar em coisa positiva. Não é assim que funciona. É exercendo a gratidão, é exercendo o perdão. O perdão é outra coisa que, nossa, como que aquilo ali te deixa, te bota para baixo, te deixa num estado negativo, quando você não perdoa uma pessoa, né? E aí o que acontece? Às vezes você está lá no hospital e aí você vê aquelas famílias que não se falavam há anos, e aí o cara está no CTI agora entubado, né, Érica? E aí vai o filho lá, começa a chorar que queria se desculpar do pai. Por quê? Depois que perdeu, entendeu? A gente só sente a falta da perda, né? Então, enquanto está lá, se você não perdoa, aquilo ali você acha que não está fazendo mal, entendeu? Mas aquilo ali está te prejudicando demais. Então, 2 exercícios que eu coloco aqui é fazer o exercício da gratidão ativa, e aí experimenta fazer. No máximo que você vai gastar é um papel e uma caneta, tá? Então, faça 3 gratidões toda noite e escreva por quê. Em 30 dias você vai ver como que você vai mudar em termos de motivação. Por quê? Lembra que a gente falou no início? A emoção gera sentimentos e os sentimentos que geram o nosso comportamento. Então, às vezes, você vai ver que seu marido não é tão ruim assim como você pensa e você vai começar a ter um comportamento diferente com ele, entendeu? E até com a gente mesmo, né? Eu vejo muito isso aqui na área que eu trabalho. As pessoas, elas não se perdoam pelas coisas que elas fazem com elas mesmas. Então, a primeira coisa quando você acorda, você olha no espelho, você fala, nossa, que braço gordo. Nossa, mas meu cara tá acabado, hein? Gente, essa barriga tá cada vez maior, que coisa horrorosa. Gente, mais realmente uma casca de laranja, esse pé torto, Jesus, que coisa horrorosa. As pessoas, você jamais falaria do jeito que você fala com você, com alguém. Imagina você chegar pra uma pessoa, chegar pra você, nossa, mas que cabelinho horroroso, hein? Tá ruim hoje, hein? Peitinho tá caído, né? Nossa, não entendi a coisa assim, vai fazer o quê? Sua barriga é feia, né? Nossa, bico torto, gente, que coisa horrível. E esse bumbum? Imagina eu chegar pra ela e falar desse jeito. Gente, eu não vou ter amigas, eu vou ser presa. Mas com a gente faz isso. Com a gente é muito cruel. A gente reclama, a gente acorda já reclamando. Você quer pôr aquela calça que não tá servindo, ou aquela calça que não sei o quê, daí você já reclamando da sua barriga, já reclamando da sua banha, a calcinha que enfia aqui do lado, mas também é gorda, né? Vai comer uma pizza ontem, mas por que eu fui comer a pizza ontem? Então a pessoa já começa o dia se martirizando por um negócio que ela teve de atitude. Então, mais importante do que, na minha opinião, um perdão para com outra pessoa, é esse auto-perdão. Beleza, comeu a pizza hoje, safadinha, comeu a pizza hoje, mas tava uma delícia, hein? Tá bom, passou, agora hoje é outro dia. Mas não, a gente fica se remoendo, e aí a gente se xinga, se maltrata, às vezes em voz baixa, são pensamentos, mas é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. A pessoa chega ali, a primeira coisa que ela faz, eu falo, o que te traz aqui? Eu tô imensa de gorda, né? Meu braço é muito gordo, eu tô cheia de celulite, nossa, tudo ruim, nossa, minha barriga tá muito, olha, eu era tão magrinha, nossa, eu era não sei o que, eu era, mas aí, putz, aí aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na minha vida, pronto, ela não se perdoou, porque aconteceram essas coisas, ela se deixou de lado, ficou na situação que está, mas ela não se perdoou por estar daquele jeito. E eu falo, gente, o jeito que a gente fala com a gente no espelho ou sozinha, a gente não teria amigos. Então, isso gera muita ansiedade, entendeu? Não tem como uma pessoa não ter ansiedade se ela se maltrata o tempo inteiro. E aí, na hora que está comendo, já tem culpa antes de começar a comer. Ai, não devia estar comendo
muito isso. Nossa, mas eu tô comendo isso, mas é gorda mesmo. Vai morrer gorda desse jeito, vai ficar gorda, vai ficar imensa. Aí depois não sabe por que não consegue emagrecer. Aí entra no Instagram, vê uma pessoa na academia, olha lá, ela tá na academia, por isso tá desse jeito. Agora eu não, eu tô aqui vendo TV, comendo. Pronto, gente, a pessoa é muito cruel, porque ela se diminui o tempo inteiro pra ela mesma, e ela levanta às vezes os outros, mas com ela se diminui. E isso, gente, isso gera uma ansiedade crônica, porque ninguém está satisfeito com a vida dele. Ninguém está satisfeito com o corpo, ninguém está satisfeito com a vida que leva, com a profissão que leva, porque o tempo inteiro a pessoa se diminui. Então eu acho que mais importante do que a gente perdoar o outro é esse auto-perdão. E aí um exercício que pode fazer é se elogiar. E vou te falar, é o exercício que as pessoas falam pra mim que é um dos mais difíceis. É você achar coisas lindas em você, tanto fisicamente quanto de caráter, e se elogiar e encher a boca pra falar assim. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar algo lindo delas mesmas, tipo, vai tá bonita hoje, olha que cabelo maravilhoso. As pessoas ficam com vergonha, gente, ninguém tá vendo, é você com você mesma. As pessoas têm dificuldade de achar uma coisa. Aí eu falo, olha, tenta achar 10 coisas que você ama em você, me fala. Ah, eu gosto dos meus cílios. Nossa, tá tão difícil assim. É difícil para a pessoa, porque a vida inteira é um padrão de repetição, é o quê? Se diminuir. E levantar os outros, a modelo, a fulana, a ciclana, a amiga, mas ela se diminuindo. Então, assim, esse exercício eu acho que é um exercício muito importante, de achar coisas boas em você, como pessoa, como profissional, como... Lista, igual a listinha da gratidão, lista coisas que você acha incrível em você. Tipo, coloca lá, eu tenho que achar 3 coisas fisicamente que eu acho lindo em mim, 3 coisas como pessoa que eu gostaria muito de ser minha amiga, porque isso aí são lindas atitudes minhas, e 3 coisas como profissional em mim, que eu gosto muito. Porque isso você começa a se levantar. E não tem como a gente ter uma autoestima muito baixa e não ser ansiosa por isso. Então a autoestima é ligada à ansiedade. E se a gente fizesse um exercício aqui hoje, um teste, se tivesse um psicólogo que aplicasse um teste de autoestima aqui, 90% de quem está aqui tem autoestima abaixo do nível considerado saudável para a nossa saúde mental. Mas é por isso que o tempo inteiro a gente se diminui. É o tempo inteiro, gente. Pronto, nem ia falar, né? Então, eu acho que uma dica, então... Tá tudo bem. Só para descontrair. Mas voltando à questão da ansiedade, dos pensamentos negativos, vou contar uma metáfora que a gente usa bastante, né? E os psicólogos usam bastante também. É uma história que, por exemplo, você está no dia do seu aniversário e você convida todos os seus amigos, familiares para ir nessa festa, tá? Então os convidados estão chegando, está chegando amigo de infância, amigo de colégio, de faculdade, seus parentes que você não vê há muito tempo, só pessoas que você gosta, né? E num determinado momento da festa entra um vizinho seu, um vizinho chato que você não gosta e você não convidou. Não convidou. Qual é a primeira sensação que você tem? Pô, eu não convidei ele, tá desagradável aqui no meu ambiente. E aí você educadamente vai e pede para ele sair. Daí você fecha a porta e tira ele. Só que aí você está na festa lá, de repente ele pula o muro e entra na sua festa, começa a importunar as pessoas, e aí você novamente vai lá e tira ele. E não adianta, você está na sua festa lá e está toda hora vendo que ele está voltando e você tem que tirar ele. Tá? O que aconteceu? Até uma hora que você cansa e fala assim, desisto, não vou conseguir tirar ele, deixa ele aí e eu vou curtir a minha festa. Vou conversar com quem eu gosto, com quem eu não vejo há muito tempo. Tá? Esse vizinho chato é o que eu estou falando, é o nosso pensamento negativo. Tá? E as pessoas que a gente gosta é a gratidão, é o auto-perdão. Entendeu? Então assim, a gente tem que preencher o nosso tempo. Se a gente ficar focado só naquele vizinho chato, a nossa festa não vai ser legal. Entendeu? Por mais que esteja rolando tudo bem. E aí no final você vê que até os convidados estão lá achando graça do seu vizinho, entendeu? Então assim, faça o exercício da gratidão, faça o exercício do auto-perdão, que é isso que vai diminuir os seus pensamentos negativos, tá? Então assim, se você é uma pessoa ansiosa, né, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar os seus pensamentos negativos, o
que te joga para baixo e te deixa mais ansioso? Porque a ansiedade é um comportamento que vai ser um comportamento de compensação, né? Então, se você está se jogando para baixo, está com a sua autoestima baixa, por conta desses pensamentos que vêm involuntários e vão vir, e é involuntário, né? Perceba eles e comece a trabalhar eles, entendeu? Com gratidão, com auto-perdão. Eu vejo que a minha ansiedade não é assim de autoestima baixa, mas em relação às coisas acontecerem no meu tempo, do jeito que eu quero, na hora que eu Não quero. acontece, né? Do Não. jeito que você Mas quer. essa é a ansiedade. É o assim, hábito, né? A gente tá sempre querendo Mas eu acelerar. percebo que quando eu acordo pela manhã, não são todos os dias, porque é tudo tão corrido sempre, mas quando eu acordo, eu agradeço a Deus primeiro por ter acordado, né? Por Deus dar de novo aquela oportunidade de você fazer tudo melhor. E quando eu acordo e oro e falo, Senhor, que seja melhor do que eu fui ontem, parece que aquele dia foi muito melhor. Mas aí tem dias que esse hábito passa, você acaba se deixando, né? Não fazer, isso faz diferença. Sim, faz. Pode testar uma semana. Se você fizer 7 dias, 15 minutinhos de manhã, fazendo alguma atividade e deixar o celular de lado, vai ter diferença. Pode me chamar no direct, vai mandar no Instagram, que eu tenho certeza que vai fazer diferença. A penúltima dica que eu coloco é a gente tem que aprender a dizer não. Entendeu? As pessoas são Nossa, eu dei uma ansiosas. palestra com esse nome. As pessoas são ansiosas porque elas não sabem dizer não, né? A gente tem um medo de desagradar as outras pessoas, só que assim, gente oportunista, a gente tem, né, em todos os lugares, né? E quando a gente se passa a ser submissa a uma pessoa, por quê? O que é a submissão? Você queria dizer não, mas a pessoa está na sua frente e você não consegue dizer não. Então, numa escala hierárquica, e isso o nosso cérebro reconhece, você se colocou abaixo dela, entendeu? E quando você se coloca abaixo de alguma pessoa ou abaixo de qualquer coisa, entendeu? A sua ansiedade também aumenta. Então, quando você não vai na sua vontade, entendeu? A sua ansiedade tende a aumentar também. Eu vejo com eventos, então, né, tudo tem um limite, mas eu vejo que tem horas que eu vou fazendo, né, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, que vontade de sair correndo, assim. Mas aí eu faço, porque se eu concordei, Porque, infelizmente, o ser humano ele gosta de se comparar, entendeu? E é involuntário, a gente sempre está se comparando com alguém. Mesmo que a gente ache, não me comparo com ninguém, você está sempre se comparando com alguém. Né? Exemplo disso é quando a gente fazia a prova. Né? A gente está começando a fazer uma prova, beleza, tá todo mundo calmo. Né? Começa ansioso, mas depois vai acalmando e a prova vai rolando. Aí começa a sair o primeiro. Aí sua ansiedade começa a aumentar. Né? Quando fica 3 só na sala, você não quer ser o último. Né? Então assim, por que você não quer ser o último? E aí sua ansiedade vai só aumentando. Então assim, quando você aprende, quando você não sabe dizer não, isso é a mesma coisa você ser o último da prova. Entendeu? Sua ansiedade só vai aumentando. E toda vez que você vai encontrar com aquela pessoa, sua ansiedade aumenta mais, por quê? Porque você já foi submisso uma vez. Entendeu? sim, é automático. Mas quando a gente faz o exercício de falar não pela primeira vez, a gente se sente tão liberto, que falar não é libertador, né, gente? Porque você tira essa submissão. É do outro. libertador, sabe? Você fala assim, nossa, eu tô me ouvindo, eu tô me respeitando. Esse Uau, ano né? eu já não bastante não. Eu falo que você pode falar não e ficar 1 minuto tensa, né? Preocupada. Ou você pode falar sim e passar até você resolver aquilo lá preocupado, entendeu? Então, quanto tempo vale mais se você ficar preocupada, né? Às vezes o não você fica com peso na consciência, e eu fico. Mas fica Eu fico por muito dó. tempo. Às vezes sim, às vezes nem tanto. Não, às vezes nem tanto, mas assim, já automático, esquecendo. Não, eu sempre fico um tempo, meu, ai, nossa, por Mas quê? eu garanto que Podia ter. Fico com peso na consciência. Sempre fico. Não. Mas sempre lembra Quando isso. consigo gente. ser. Um não dos outros é um sim pra você. Sim, é verdade. Né? Porque É só tentar um equilíbrio, né? Alguns não. se você não sabe dizer não, faz igual eu, falo assim, eu vou ver na minha agenda, depois eu te ligo. Tá? Porque você dá tempo para você pensar. Porque às vezes vem aquela resposta, você está tão ansiosa que você fala sim para tudo, entendeu? Então assim, se você
começa a treinar isso. Se você não consegue dizer não, começa a falar, olha, eu vou pensar e depois eu te respondo. E aí você vai ver que aquilo ali nem era tão necessário. E às vezes a pessoa nem precisava tanto, né? Porque ela não vai nem lembrar de comprar. Às vezes está muito acostumado da gente estar muito disponível. Aí você vai te pedindo as coisas, você vai dando, não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Eu não Fazendo dei suas conta. coisas, né? Porque já está acostumado, mas às vezes ela nem Isso é precisa super muito da legal. gente. Acho que é isso mesmo. Bom, então para finalizar, gente, eu não sei se a Paula vai ter alguma coisa mais a falar, mas eu queria deixar de resumo isso, entendeu? Que a ansiedade, ela é boa, mas em determinados momentos, né? Que é isso que faz a gente ter motivação, é ter um pouco de ansiedade. Agora, a ansiedade em excesso, ou quando ela vem sem ter um estímulo para a gente, quando aquilo está atrapalhando a nossa rotina, aí vocês precisam procurar ajuda. Médico psiquiatra, no caso de uma ansiedade que está atrapalhando sua rotina de vida, tá? E sempre associar alguma terapia, tá? Alternativa aí. Identifique seus pensamentos negativos, aprenda a dizer não, né? É o que a Paula falou, faça uma coisa de cada vez. Lembre que a tecnologia está aí para nos ajudar e não para acelerar a gente ainda mais. Quando veio o e-mail, né? Todo mundo fala, checa seu e-mail. Aí veio o WhatsApp. Aí, eu mandei um e-mail para você, manda no WhatsApp, né? E agora tem um relógio que avisa quando o WhatsApp chega a mensagem. Então agora você fica no relógio, fica no celular e toda vez tentando te acelerar mais. Então vocês têm que perceber isso, tá? Você quer falar? Quero finalizar com uma frase que eu aprendi com o meu mentor, o Thiago Brunet. Ele diz que o nosso destino não está escrito nas estrelas, e sim nas nossas escolhas. Então, o que a gente escolhe fazer quando a gente acorda, cada sim ou cada não que a gente escolhe fazer, quando a gente escolhe ler um livro e deixar um pouco a rede social, quando a gente escolhe cuidar da saúde, da atenção. Então, cada uma das nossas escolhas vai influenciar no que a gente vai colher. É o que a gente planta, a gente vai colher, né, gente? A lei da semeadura, ela é infalível, né? Uma hora a conta chega. Verdade. A gente que decide a conta que a gente vai pagar. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, né, entender um pouco mais essa ansiedade, eu estou à disposição de vocês aqui na clínica. Vocês podem agendar uma avaliação sem custo aqui com as meninas, tá? E eu também tenho um livro, Coragem para Desacelerar, onde eu compartilho como eu venci a ansiedade sem remédios e também compartilho o diário do detox de 21 hábitos que foram os hábitos que eu mudei para vencer a ansiedade. Gente, eu queria deixar minha frase também, a minha última frase. Isso daí tá não sei se alguém já passou no cemitério lá em São Paulo, que tá escrito isso, né? Isso está na porta do cemitério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Ou seja, a gente tem que sempre lembrar que um dia a gente vai morrer, né? E que essa ansiedade prejudica muito em conseguir os objetivos que a gente quer da nossa vida. Então, assim, quando as pessoas falam assim, parabéns, mais um ano de vida, né? Na verdade é menos um ano de vida, né? Então, a gente tem que saber aproveitar bem o que a gente tem e o que está sendo oferecido. Por isso que eu creio muito que assim, a terapia da gratidão, a gente exercer a gratidão, é o melhor caminho, é um dos caminhos, talvez o mais barato, né, que você pode fazer a qualquer momento para ajudar a diminuir a nossa ansiedade, tá? E coloque prioridade na sua vida, porque nem tudo é urgência, nem tudo é prioridade, né? É igual a senhora falou, né? Tem um monte de coisa para fazer, tá? Mas escolhe o que é prioridade, né? O que não pode passar daquele dia, né? Porque a vida vai exigir sempre da gente mais e mais e mais, né? E a tecnologia vai oferecer que a gente seja cada vez mais e mais eficiente. Eu falei pro meu esposo, o nosso dia tinha que ter 40 horas. Ele falou, e ainda assim você ia buscar mais coisas para fazer. Então seleciona. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Rafa, você chegou a comentar dos efeitos da ansiedade na saúde do coração? Eu falei no início, né, que a ansiedade, assim, ela aumenta o nível de adrenalina, ela aumenta o nível de cortisol, tá? E isso também, fora essas questões todas que aumenta a pressão arterial, né, aumenta o risco de infarto, tá? E a maior parte das pessoas que acabam chegando hoje num pronto-socorro com sintomas de infarto são crises de ansiedade, não é? Muitos casos de síndrome do pânico vão para o hospital pensando que é infarto. Mas o que eu falo
não deixa de ser uma urgência médica, tá? Porque assim, a ansiedade não pode te matar naquele dia, mas vai te levar a ter comportamentos que vai fazer você comer compulsivamente, né? Fumar, beber álcool em excesso, né? Tudo para tentar compensar aquele estado de ansiedade, tá? Então, a ansiedade te mata aos poucos e pode evoluir com quadro de depressão, né? E aí é muito mais difícil você conseguir tratar sozinho. Então, assim, o tratamento de ansiedade não é os outros que vão te tratar. Se você não tiver essa consciência de como isso é processado, de como eu tenho que trabalhar, nenhum médico sozinho, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta sozinho vai conseguir fazer se você não começar a reeducar os seus pensamentos. Eles vão vir. É igual o vizinho chato, ele vai estar lá. Mas você tem que aprender a conviver com aquilo e não dar tanta importância para aquilo ali. Acho que é isso. Certo? Mari, quer falar? Não. Então tá, gente. Obrigado a todos. Obrigada, pela presença. pessoal. Obrigada. Amanda, acho que a gente tem alguns Tem sorteios. alguns brindes pra sortear. Eu acho que tem alguém que não deu nome pra gente. Vocês deram Eu. nome? Eu também. Último. Eu preciso do seu nome, senão a gente sorteia pra você. Qual que é o seu nome? Camila. Marila. Desculpa, Marila, você consegue dar um pausa ali